Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo de número 5. Amado, olha bem. O livro de Atos dos Apóstolos é um título que os homens que organizou a Bíblia dá para nós, mas aí são nomes colocados pelos homens, que é muito bom. Os capítulos, versículos são uma maravilha para nós, né? No livro de Atos, é o livro que começou a igreja. Tá certo, meus queridos irmãos evangélicos? Se você quer saber onde começou a igreja, diga que começou no livro de Atos. Não começou em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Começou em Atos. Atos começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora nós entramos no livro de Coríntios, no livro dos Gálatas, no livro de Romano, no livro de Timóteo, no livro de Tito, de Judas, né? Esses livros, Tiago, Hebreus, Filipenses, esses livros foram escritos para a igreja. Esses livros foram escritos direcionado à igreja, ao povo convertido de Deus. Foi para que ele foi escrito, principalmente o livro de Tiago, de Efésios, é completamente para a igreja. Não é para pecador, esses livros. E se um irmão evangélico, meus queridos irmãos, não tem o cuidado de ouvir nem o livro de Atos, nem o livro de Atos, fica difícil, porque é o seguinte, você vai na instituição, você recebe sua revista. Essas congregações mais sérias, eles têm o dia de domingo para fazer estudo, tal. Né? É poucas ainda que tem. A maioria não existe, isso nem existe mais. Quem usa mais isso são as falsas religiões, mas as verdadeiras praticamente não existe isso mais. Eu acho que ele não quer gastar com dinheiro, não quer gastar nesse lado. Então, essas pessoas, às vezes, compram também a revista e traz para casa. Ele se limita, em vez de ler a Bíblia, ele lê o livro. Porque tem livro que é verdadeiro, tem livro que é sério. Ele lê aquele livro, responde as perguntas do livro. Tudo isso é bom para o meu irmão evangélico. Agora, ele deixa de ler a Bíblia. O problema está aí. Que ele deixa de ler a Bíblia e, às vezes, no livro, mesmo sendo um livro sério, de uma instituição séria, tem coisa lá que não está de acordo da Bíblia, porque foi escrito por homem. E uma pequena coisa pode trazer uma confusão nas nossas mentes. Então, para uma pessoa estar indo para livro, ele tem que ter uma base do Evangelho, para ele não misturar as coisas, para ele não se misturar. Então esses livros são livros para a igreja. Livro de Apocalipse
é uma revelação de Jesus Cristo para a igreja. Por que tem tanta especulação? Por quê? Porque quantas instituições, principalmente as falsas religiões, dizem a volta de Jesus? Por quê? Porque eles já marcaram a volta de Jesus aí várias e várias vezes. Falsas religiões já disse que não veio, seitas já disseram que não vieram, e agora vão fazer a mesma coisa. Onde você vê nas redes sociais, 90% das pregações que estão fazendo é a volta de Jesus, a volta de Jesus, e os prédios caindo, as pontes desbabando, o mar tomando conta, pegando todo esse tipo de imagem, fazendo, leva mais medo para as pessoas do que pregar o evangelho da salvação da alma dele. Porque se a maioria dos meus irmãos é evangélico aí, que tem um recurso maior, se ele prega a salvação, ele vai alcançar mais alma para Jesus. Mas se ele fica trazendo esse negócio da volta de Jesus, a volta de Jesus, o mar está caindo, você viu aquilo, está causando medo, isso não é o evangelho. Que vocês sabem, com todo respeito aos senhores, que isso é especulação. É sim, especulação. Por que especulação? Porque a volta de Jesus começou quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmão. Foi o céu, ali começou. E desde quando o mundo é mundo, todo esse tipo de que você está vendo aí, tudo que você está vendo aí, tudo já aconteceu. E vai acontecer. Isso são os acontecimentos da volta de Jesus. Mas não é a volta do Cristo. Então as pessoas ficam com medo, alienado, quer saber do monstro com 5 cabeças. Não, irmão. Não estou dizendo que não ensine isso nas congregações. Mas Jesus quer que você ensine o evangelho de salvar as almas. Você está fazendo medo às almas. Vocês causam medo, eles ficam com medo. Olha, vocês causam medo nele, na questão do dízimo, vocês causam medo. Quando prega ali Malaquias capítulo 3, versículo 9. Eles ficam com medo, muitos daqueles pagam com medo. Irmão, com medo. Né? Tem instituições que ficou rica com esse negócio de Jesus está voltando. Teve uma seita aí, que no começo da história dessa seita, para mim era uma seita, né? Para mim. Eu dou respeito a isso, mas eu entendo desse jeito. Falaram que Jesus ia voltar e foram todos para um monte, segundo um livro que eu acabei de ler. E fui na internet ver e foi verdade isso, né? Subiram lá para um monte, todo mundo de branco, para aguardar a volta de Jesus Cristo. E Jesus não voltou. E o povo deu propriedade para essa instituição. Resultado, eles ficaram ricos. Depois veio outro. Aí veio outro mais esperto ainda. Aí veio outro cidadão americano. Tudo isso vem da América. Esse outro americano. Rapaz, deu certo lá. Não voltou não. Aí criou, esse cidadão começou, segundo o que pesquisando, ele saía com pelas portas, dizendo que o Armagedon vai ser amanhã, falta tanto dia para o Armagedon, falta mais quanto tempo amanhã. E saiu espalhando. E o povo vendeu propriedade, o povo deu dinheiro, o povo passou dinheiro para ele. Conclusão, milionários até a data de hoje, lá na cidade de Nova York, onde é a sede dele lá. O seu quartel-general de lá. Pronto. E no dia de hoje vai ser assim. A pessoa começa a espalhar uma mentira, eles espalham uma mentira. Vai espalhando, a mentira passa a ser verdade e acabou. Jesus, o livro de Mateus, tem profecias lá no livro de Mateus. E o que Jesus diz lá em Mateus?
O que é que ele diz lá no capítulo 24, versículo 14? E quando o evangelho for pregado, é o fim. Pronto. E quando o evangelho for pregado, é o fim. Ponto. Acabou-se. O evangelho não foi pregado completamente nem aqui na nossa nação, rapaz. Acima de mim. Não foi pregado. Tem nações aí que o evangelho nem a Bíblia entrou ainda lá. Nem a Bíblia. Imagine o evangelho. Que vocês precisam preparar evangelistas, dar condições aos evangelistas financeiro, para manter a família dos evangelistas, preparar evangelista no idioma de lá daquele país e enviar eles para lá, conseguir botar ele lá, de uma forma legal naquele país, para o evangelho minar lá dentro. Não é assim? Se nós não temos evangelista preparado. Eu li uma matéria eu li uma matéria que, segundo as testemunhas falsas de Jeová, diz, que eu acredito no que ele diz, 70% das pessoas que são da testemunha falsa de Jeová foram evangélicos. Por que eles investem tanto? Eles treinam o povo dele para os evangélicos. Por que ele faz isso? É simples. É muito simples. Precisa ser doutor, irmão. Porque as testemunhas falsas de Jeová sabem que uma grande parte dos evangélicos de Bíblia ele não sabe nada. Pronto. Então, com duas perguntas, determinadas pessoas que ele pergunta, ele derruba. Duas perguntas, irmão. Não precisa muita coisa, não. Já tenho visto isso. Pronto. Ele arrasta o máximo para lá. Não é isso? Mas se esse povo fosse doutrinado, o que é aceita, ensinasse lá, aceita isso é aquilo, cuidado com aquilo, ele não caía. Não caía, irmão. Por quê? Tudo está em cima das informações que você tem. Se você não sabe um direito seu, fica difícil, né? Você não sabe nem do seu próprio direito, meu irmão. A questão de você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, não quer dizer que você vai ser um ignorante. Uma pessoa estúpida, não. Por você ser um servo de Deus, você pode estar um homem que tem uma visão politicamente de lei. E você pode estudar qualquer coisa. Né? Então, o medo é um instrumento usado pelos falsos profetas, pelos mentirosos, para as pessoas que lhe acompanham. E nesse momento, alguns homens sérios de Deus, mulheres sérias de Deus, começam também a aplicar o medo. Vamos pregar o evangelho. Se Jesus vai voltar, você vai mudar? Eu vou mudar? Não. Não vai mudar o quê? O que é que vai mudar? Se Jesus vem agora daqui a um ano, vai mudar o quê que vai mudar na sua vida? Você vai se converter por isso? Que só quem converte uma pessoa é o Espírito Santo. Você vai ficar mais bonzinho e vai ser salvo por isso? Então Jesus quer que os evangelistas, que as instituições levantem evangelistas para ensinar o evangelho. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde.